que começamos a estudar sobre Jesus, o Salvador. E enfim chegamos na lição de número 13. Aulas, versículos, atividades marcaram o nosso trimestre e vocês estão de parabéns. Se esforçaram muito durante todo o estudo da revista e chegaram aqui. Por isso, a paz do Senhor para adolescentes! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês nesse último dia, nossa última lição do trimestre. E hoje é um dia muito especial por duas razões. A primeira, última lição do trimestre. E a segunda, é Natal! Nascimento de Jesus. Sim. É uma data que Deus preparou para que nós nos lembrássemos do nascimento do Filho dele, que veio ao mundo para nos salvar. E isso é maravilhoso demais. Está aqui, ó, um presentinho, esse pisca-pisca aqui para nos lembrar que o maior presente já veio ao mundo e o nome dele é Jesus. Glória a Deus! Bom, hoje, na nossa última lição, nesse dia especial, nós queremos convidar você a responder uma pergunta. Qual pergunta? Qual pergunta? Qual é a sua missão no mundo? E aí? Vamos descobrir? Vamos! Quer descobrir? Então feche o seu olho e ora comigo para que Deus nos abençoe durante essa aula. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por todo o bem que o Senhor nos tem feito. O Senhor é poderoso, maravilhoso, grandioso e está aqui, Senhor. Amém. Portanto, Deus, usa-nos. Eu peço que o Senhor venha nos usar como instrumentos, Pai, que fluam, Senhor Deus, o que o Teu Espírito quer transmitir a cada uma dessas pessoas. E que os corações, Pai, estejam abertos para receber a Sua palavra. Que vidas, Pai, muitas vidas sejam transformadas através dessa aula. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém! Bom, pré-adolescentes, vocês devem pensar e imaginar que hoje nós vamos finalizar e concluir fazendo, um resumo. Mas assim, como que a gente vai fazer um resumo de tudo que a gente estudou? A gente estudou sobre Jesus esse trimestre, não é? Jesus o Salvador. Jesus o Salvador. Nascimento, adolescência, milagres, morte, ressurreição. Ixi, estudou. Como resumir tudo em uma lição só? Como resumir todas essas coisas, todos os ensinamentos de Jesus em uma lição? Pensa assim, Jesus quando foi embora, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou uma missão. Uma só. Que resumia tudo aquilo que eles viveram. Qual será? Para descobrir isso, vocês vão precisar abrir com a gente 2 textos da Bíblia. Hoje nós vamos ler em dose dupla. E nós estamos aqui com as nossas Bíblias para competir com vocês quem é que vai achar primeiro. Então eu vou falar, o primeiro texto tá em Mateus 5:13. Valendo! Achei! Página 32. Agora eu vou ter que dar um bombom pra Tainara. E eu gosto do Caribe. Mateus, eu não achei ainda, gente. Aqui, ó. Aí vira. Mateus 5:13. Nós vamos ler do 13 até o 16, tá? Vamos lá, acompanha com a gente. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém. Amém. E agora nós vamos abrir em Marcos 16:15. Vai. Achei. Ai, você achou também. Aqui. É aqui? Aqui. Ah, tá. Vamos ler do versículo 15 em diante. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com o Senhor e com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém. Bom, pré-adolescentes, hoje nós vamos dividir nossa aula falando sobre esses dois textos. Então, primeiro, nós vamos falar sobre o texto lá de Mateus, sobre ser sal da terra e luz do mundo. Isso aí. Então, bora lá. Para começar, para que serve o sal, Thay? Para temperar. Temperar. O que mais? Escreve aí no chat se você também sabe. Para que o sal serve? Para conservar os alimentos. Conservar os alimentos. O que é conservar? Conservar é não deixar estragar. Não deixar estragar, isso Não aí. deixar a carne ficar podre. O que mais? Tem mais coisa. E para cicatrizar as feridas. Quando Cicatrizar as feridas. toma um banhozinho com sal. Exatamente. Ou seja, dá gosto, conserva e cura as feridas. Aqui nós vemos Jesus falando que nós somos o sal da terra. Então nós temos que justamente fazer isso aí, aqui nessa terra. Dar gosto, conservar, curar as feridas. O sal, ele dá gosto a tudo que ele encosta. Isso. Então, se ele tiver gosto, né? Se ele tiver sabor. Então, uma coisa sem sal, ela não vai ter gosto de nada. Porque o sal dá aquela coisinha a mais. Pensa em comer um churrasco que não tem sal. Não vai ter gosto de churrasco. Gente do céu, pelo Não vai. amor. O sal que vai dar, né, aquele negócio. Pensa, né, antigamente eles usavam muito o sal para conservar os alimentos. Eles não tinham, né, todas as coisas que nós temos hoje para conservar. Antigamente eles faziam isso. Hoje também tem algumas pessoas que usam sal para conservar, mas era mais comum, né, lá nos tempos antigos. Se não tivesse o sal, o alimento ia apodrecer, não ia dar para usar, não ia dar para nada. E o sal, como eu falei também, ele serve para ajudar a cicatrizar uma ferida. Ele tem propriedades ali que ajudam a cicatrizar, a não infeccionar e tudo mais. Então, pré-adolescente, eu quero perguntar para você agora, será que você está sendo como sal na vida das pessoas? Será que você está fazendo a diferença por onde você chega? Porque o sal, se ele for aquele sal bom, ele vai mudar todo o ambiente que ele está. Ele vai fazer a diferença, seja onde ele estiver. Agora, se ele não tiver gosto, se ele for insípido, como diz aqui em Mateus, ele não vai servir para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sabe por que Jesus falou isso, Thay? Antigamente, quando o sal ele perdia o gosto, quando o sal não tinha mais gosto, eles usavam esse sal para jogar no pátio do templo, quando estava inverno e o templo ficava escorregadio o chão. Aí eles jogavam o sal para que as pessoas pudessem andar e tudo mais. Ou seja, era para ser pisado. Exatamente, o sal era pisado pelos homens. Ele servia só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E hoje, como que você é? Será que você é como o sal que dá o gosto, que muda o lugar, que cura as feridas das pessoas? Ou você é como um sal que não é um sal de verdade? Que é um sal que só serve para ser jogado fora. Sal sem e sabor. pisado. Por exemplo, posso dar um exemplo? Pode. Lá na sua escola, você faz a diferença? As pessoas percebem que você é um cristão através das suas atitudes, através do seu comportamento? Porque se as pessoas olharem para você e não ver uma pessoa que ama a Deus e que serve a Jesus, você não é um sal verdadeiro, você é um sal insípido, sem sabor, porque você não está trazendo diferença para a vida das pessoas. Exatamente. E uma outra coisa que Jesus fala aqui que nós devemos ser é luz do mundo. E ele diz assim, você não pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Você não pode pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um alqueire.
Alqueire é como se fosse uma cesta, né? Finge que isso aqui é uma cesta. Bom, se a luz, ela tem a função de iluminar, né? De trazer luz, de fazer as pessoas enxergarem onde há trevas, então ele não pode ser escondido. Verdade. Se você for um cristão de verdade, você não pode se esconder. Você não tem que se enfiar debaixo de uma cadeira, debaixo de um lugar para poder esconder a sua fé. E se você está fazendo isso, é porque tem alguma coisa errada. Porque uma cidade que está edificada sobre um monte, ela não pode ser escondida. Não tem como esconder não tem como. ela. Nós, como cristãos, o mundo está nos observando. O mundo está nos vendo. Nós somos como essa cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder. Se você verdadeiramente segue os passos de Cristo, não tem como você se esconder. É verdade. Não importa onde você esteja. E é uma luz que ilumina a vida das pessoas. Sim. Que onde existe treva, quando tá tudo escuro e a gente acende a luz, as trevas elas desaparecem. E a luz, vocês pré-adolescentes, serão assim também se vocês verdadeiramente estiverem sobre um monte que é Jesus. É verdade. Se vocês verdadeiramente estiverem em Cristo. Onde vocês chegarem, automaticamente o comportamento das pessoas vão mudar. Não só porque vocês são o sal da terra, que traz a diferença, mas sim porque vocês fazem com que as trevas vão embora. Então, se você tem, por exemplo, a professora, eu sei que cristão deve ter amigos cristãos, mas eu preciso pregar para as pessoas que não são cristãs. Então, eu tenho que ser ali um mínimo colega delas para eu conseguir pregar. É verdade. Mas quando você está no meio delas, elas continuam xingando, continuam fazendo piadas com conteúdo feio, elas continuam conversando coisas erradas com você, mentindo para a professora na sua frente ou levando coisas erradas para a escola, porque se isso acontece, se a sua presença não incomoda o pecado que ela está cometendo, então tem não alguma tá coisa sendo errada. luz, não. Você não está sendo luz, é verdade. A luz, uma outra coisa que ela faz é direcionar o caminho. Se você está num lugar todo escuro, sem luz, você não vai saber para onde ir. Se eu apagar a luz dessa sala, e eu não vou saber aonde está. Eu vou sair batendo. Onde é que está a mesa? Onde é que está a porta? Para onde eu ando? Para onde que eu devo ir? Se não tiver luz, eu não vou enxergar as coisas. E assim você tem que ser para as pessoas que estiverem ao seu redor. Para uma pessoa que estiver em trevas, estiver em escuridão, você tem que ser luz na vida dela para direcionar o caminho, para que as trevas dela possam ir embora e para que ela também possa se transformar em luz. Porque você, como luz, está direcionando o caminho que ela deve seguir. Você, como luz, está transmitindo para ela a mensagem do Evangelho que vai iluminar as trevas e vai fazer com que ela possa abandonar aquelas coisas e se voltar para a luz. Exatamente. Mas por que a professora Larissa está falando isso tudo se a gente está falando sobre uma aula de missão, da minha vida? O que tem a ver uma coisa com a outra, Dainara? Agora eu quero convidar vocês a prestarem atenção um pouquinho no livro de Marcos, onde Jesus ele está dando a última ordem para os seus discípulos antes de subir aos céus, antes de ser recebido nos céus em grande glória. E ele diz assim, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, nesse momento, é sobre esse versículo. Ele tem um erro bem pequenininho de tradução. O certo seria indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Mas o sentido vai continuar sendo o mesmo, ok? Por que, professora, que o ideal seria a gente usar o indo por todo mundo e pregando o evangelho? Porque, Larissa, muitas vezes, Deus ele tem chamados específicos, muitas vezes não, todas as vezes, né? Deus ele tem um chamado específico para todas as pessoas que ele chamou, que servem a ele. Então você, Larissa, você vai ter o chamado de louvor, por exemplo. Eu vou ter o chamado de palavra. Amanda vai ter o chamado de lalá. Fulano vai ter o chamado de tal. Algumas pessoas serão missionárias, serão pessoas que irão sair da sua residência para ir para uma cidade vizinha, para ir para um estado vizinho ou até mesmo para um país vizinho. Vai aparecer na tela de vocês a janela 1040. A janela 1040 foi um recorte que eles fizeram no mapa para indicar os países que são mais perseguidos, que mais perseguem cristãos no mundo. E aí, normalmente, as pessoas que têm esse chamado missionário
são enviadas para lá. Mas, só pelo fato de Deus não me chamar para ser missionária, eu não vou fazer missão? Claro que não. Claro que vai fazer. Óbvio! Não existe Gente, só missões fora, né, do nosso país. É por isso que Jesus, ele não está dizendo tipo assim, ó, ide por todo mundo como se você, que não tem esse chamado, tivesse que ir lá para a África. Ele está dizendo indo. Sabe o que isso significa? Que aonde quer que você for, você vai fazer missão. Independente se é no seu bairro, independente se é na sua escola, independente se é na sua igreja. Onde quer que você for, você vai levar a palavra de Deus. Professora, como que eu vou levar a palavra de Deus? Eu vou ser um evangelista, eu vou abrir a Bíblia no meio da rua? Algumas pessoas sim, como eu disse, mas a maioria não. A maioria vai ser, sabe como? Como a Larissa disse, simplesmente sendo sal e luz. É verdade. Simplesmente cumprindo aquilo que Jesus ordenou. Então, pré-adolescentes, o chamado que Deus tem para todo mundo, para todas as pessoas, não é apenas um chamado, é uma ordem que ele deu. Vocês podem observar aí no versículo. Ele não está sugerindo, ó, Pedro, Paulo e João, eu chamei vocês para serem missionários. Não é isso que Deus faz. Ele diz a todos, vai, ó, vão indo por todo mundo e pregando o evangelho para toda criatura. Toda criatura. Então não existe, Larissa, isso não é o meu chamado. É sim o meu chamado e o seu chamado é pregar todos os dias, em todo momento, andando, levantando, dormindo, cantando, em tudo. Por isso que 1 Coríntios 10:3 diz aqui, tudo quanto você fizer, fazei tudo para a glória de Deus. Porque aí dessa forma você vai estar pregando para todas as pessoas em todos os momentos. E aí eu sei que nesse momento pode vir uma dúvida na cabeça de vocês. Professora, eles obedeceram? Eles obedeceram. E isso me motiva a pregar o exemplo de obediência deles. Porque hoje em dia nós sofremos algumas perseguições. Mas são perseguições que não nos ferem fisicamente. Muito pequenas, nem se compara a perseguições que os discípulos sofreram, por exemplo. Ou que pessoas nesses países aí da janela sofrem. Exatamente. Então, hoje, aqui no nosso país, nós ainda não estamos num nível onde nós somos perseguidos, assim, de morte, né? Ameaçados de morte. Ainda não estamos nesse nível. Então, nós podemos livremente pregar. E para pregar, você não precisa, né, falar, é isso que te digo. Não, você prega falando coisas simples, numa conversa. Às vezes a pessoa está conversando com você e fala de alguma dificuldade que ela está passando, você, opa, está passando por essa dificuldade? Nossa, mas eu conheço uma pessoa que ela pode te ajudar. Quem é? Jesus. Sabe? Claro que com certeza haverá momentos em que nós vamos precisar fazer papéis de evangelistas. Sim. Por exemplo, no evangelismo que nós temos em nossa igreja. Normalmente quando a gente tem algum evento na igreja, cantata, congresso, a gente sempre faz evangelismo. E é muito importante que vocês participem, para que vocês possam cumprir também esse chamado missionário, evangelístico, de parar uma pessoa na rua, entregar um panfleto para ela, falar, Sim. olha, Jesus, tal, lá. E as pessoas, elas estão lá. Jesus, ele está a portas e as pessoas precisam conhecer Jesus. Então eu espero e eu oro ao Senhor para que ele encha o coração de vocês de desejo de pregar para essas pessoas, de fazer a diferença na vida dessas pessoas. E as pessoas, Thay, elas só vão crer se tiver alguém para falar da mensagem para elas. Por quê? Muita gente nem sequer sabe sobre o evangelho. Às vezes as pessoas até já ouviram sobre o nome de Jesus ou sobre o nome de Deus, claro, né? Hoje no nosso país eu acredito que todas as pessoas já ouviram no nome de Deus, já ouviram no nome de Jesus, mas muitas delas não sabem a verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, e às vezes elas só estão precisando que alguém fale disso para elas. E a palavra de Deus mesmo diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? É verdade. Então Deus, ele tem um chamado para cada um de nós para pregar o evangelho, como a Larissa havia dito. Exatamente. E uma coisa muito importante que vocês precisam entender é que no versículo 20, olha aí. E eles tendo partido,
pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Vocês não estarão só em momento algum. Eu já disse isso para vocês em algumas lições anteriores, que o nosso Deus, ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém. Então, ele não nos deixa só. Quando você for pregar, quando você for evangelizar, ou mesmo no seu dia a dia, ele estará com você. Sim. E uma coisa que ele usa para que as pessoas possam ver, nossa, de fato, esse Deus é real, são sinais. Que tipo de sinais, Larissa? Sinais de milagres, de curas, de expulsão de demônios, de falar em novas línguas, de pegar em serpentes, de beber coisa mortífera e de não fazer mal algum. Todos esses sinais que estão aqui na palavra de Deus. Esses sinais, eles vão seguir, eles vão atrás das pessoas que creem. Então, se nós cremos, esses sinais devem nos seguir também. Exatamente. Esses sinais de falar em novas línguas, de expulsar demônio. Nossa, Larissa, expulsar demônio? Como é que eu vou expulsar o demônio? A palavra de Deus nos fala que esses sinais, eles vão nos seguir. Sinais de curas e de milagres também. Por que não? Nós precisamos acreditar na atualidade desses milagres, desses dons, porque eles ainda acontecem. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Então, os sinais que aconteciam aqui, na época onde a Bíblia foi escrita, eles também vão seguir nós que estamos aqui em 2021, porque nós cremos. E se nós cremos e estamos anunciando a palavra de Deus, essa palavra ela vai se cumprir. Exatamente. Por isso que nós, professores, sempre estamos incentivando vocês a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque ele é um fortalecedor, ele nos enche de ousadia para pregar o evangelho. Por exemplo, você já expulsou um demônio? Não. Mas você já falou em línguas? Sim. Você crê que você pode expulsar um demônio? Sim. Porque você falou em línguas. Você já experimentou algo que é sobrenatural? Sim. Gente, Exatamente. tudo isso que a Bíblia está narrando aqui acontece nos dias de hoje. Não é a nossa realidade, mas famílias muçulmanas envenenam os seus filhos quando eles aceitam a Jesus. E sabe o que acontece? Eles não morrem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que isso iria acontecer. Eles beberiam veneno e eles não morreriam. Vocês se lembram de Paulo também, quando uma víbora mordeu ele e ele não morreu, a mão não inchou. Por quê? Porque esses sinais seguem aqueles que creem em Deus. E as pessoas ficaram maravilhadas, não é? Exatamente. Como que ele não morreu? Uma serpente? Exatamente. Hoje em dia as pessoas estão muito materiais, elas estão muito intelectuais. E as pessoas estão sedentas por ver um Deus que se manifesta ainda hoje, que pode fazer milagres ainda hoje. E não existe nenhum outro Deus, senão o nosso Deus, que possa fazer isso. Por isso, pré-adolescentes, nós queremos incentivar vocês a estar sendo sal da terra, luz do mundo e buscando o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, sabendo que o Senhor Deus estará com você todos os dias da sua vida. Amém. E te dará força para que você possa vencer o mundo e salvar muitas pessoas que estão nele. É verdade. Amém. Porque essa é uma promessa. Exatamente. Se essa promessa foi feita, então nós podemos buscar e confiar que ela vai se cumprir nas nossas vidas. Exatamente. Amém. Amém? Amém. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, finalizando essa lição. Finalizamos mais um trimestre. Deus é mesmo muito, muito, muito perfeito em exatamente tudo que Ele faz, porque, gente, Ele pega tudo aquilo que Ele ensinou para os discípulos e Ele simplesmente diga, seja como eu. O que a gente está dizendo para vocês é simplesmente, sejam como Jesus. Jesus foi sal, Jesus foi luz, Jesus curou, Jesus Foi um evangelista, expulsou demônios. Exatamente. Então, o que a gente está dizendo é o quê? Jesus copie. Copiem a Jesus. Copiem Jesus. Amém? Imitem Jesus. Exatamente. Ó, aqui embaixo está aparecendo os dados da igreja. PicPay, Pix, dados da conta bancária. Você pode estar fazendo a sua oferta por esses canais. Professora, eu vivo num país, num mundo um pouco diferente, onde não uso o telefone, banco digital, não tem problema. Sério? Pega a sua oferta, coloca num pote, num cofre, numa meia, onde você achar melhor. No bolso. Mais fácil.
e traz, entrega o tesoureiro e fala, ó, Isso irmão aí. Evander, esse aqui é a minha oferta da EBD. E pronto, fechado, tá bom? Show! Eu espero que vocês estejam muito felizes, que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. E eu espero todos vocês na nossa próxima lição de número 1. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Agora a Larissa vai orar para finalizar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um fim de trimestre muito glorioso que nós tivemos. Obrigada por todos os ensinamentos maravilhosos que nós tivemos. Que esses ensinamentos, Senhor, possam ficar na memória de cada pré-adolescente, de cada pessoa que está ouvindo essa aula. Senhor, que cada um deles possa ser sal da terra e luz nesse mundo de trevas, Pai. Que eles possam cumprir essa missão do indo aonde eles estiverem. Que nós possamos ser cheios, Senhor, do Seu Espírito Santo para cumprir o Seu mandamento e para viver a promessa que foi prometida a nós. Amém, Em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau!